Shalom, queridos, bem-vindos à nossa celebração. Vamos agradecer a Deus pelo louvor, né? Pelas contribuições e também a preparação para a mesa da palavra, recebermos o alimento espiritual que não só nos edificará, mas nos despertará para realizar a obra de Deus. Pai, recebe o louvor ofertado a Ti nesta hora, a gratidão do nosso coração, a alegria de estarmos reunidos neste dia para Te cultuar. Obrigado por todos aqueles que trouxeram suas vozes em louvor a Ti. Recebe a cada um de nós, nossos amigos, nossos irmãos, a igreja, nossos convidados, enfim, que todos possam receber desta palavra tremenda e maravilhosa que edifica os nossos corações. Amém. Queridos, conforme anunciado na celebração passada, nós vamos dar continuidade ao assunto que estamos falando sobre festa das semanas, né? E isso nos remete à colheita, né? Muito bem, era a festa da colheita, a festa das semanas, e depois tomou o nome de festa de Pentecostes. Por que isso? Porque a cultura grega que se expandiu no ano 300 antes de Cristo, então houve esse domínio da cultura da língua grega, e como a festa corresponde a 50 dias após a Páscoa, então foi usada essa palavra Pentecostes, certo? Muito bem, mas hoje nós falamos a primeira parte, a parte do Velho Testamento sobre a festa da colheita, a festa das semanas, e os rituais, etc. E ali enfatizamos o propósito de Deus, que era o quê? Deus querendo estar envolvido com o homem, com a vida do homem, com seus negócios, com seu culto, né? E tudo isso para que houvesse essa lembrança, presença e culto ao Deus criador e sustentador, né, da vida. Glória a Deus. Muito bem. Mais tarde veio Jesus, iniciou seu ministério, chamou as pessoas a lhe seguirem. A 12 delas deu o nome de apóstolos e, portanto, ali treinou-os, ensinou-os e prometeu que voltaria ao Pai, conforme estava previsto, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que ele ia passar por todo o processo de acusação, julgamento, condenação, portanto, morte de cruz, mas ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Muito bem. Tudo ocorreu conforme previsto e logo que ressuscitou, a palavra de Deus nos diz que os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus e Jesus chegou ali e saudou-os com a Shalom, né? E para mostrar que ele realmente era o Cristo ressuscitado, então ele chamou alguém que tocasse suas mãos, a marca dos cravos, etc., e que ele, apesar de ter entrado com as portas cerradas, mas ele não era apenas um espírito, ele era o Cristo ressurreto, que chegou ali. Muito bem. E naquela ocasião, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Naquela hora, o Espírito Santo passou a habitar na vida daqueles homens, 11 no momento, pois Judas já não era mais contado entre o colegiado apostólico. E então, Jesus deu
algumas palavras para eles, instruções. Dentre elas, ele disse: a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a quem lhos retiverdes, serão retidos. Queridos, que tremendo compreender isso. Isso fala da missão, né? A igreja, ela é o agente, porta-voz da salvação de Deus através da pessoa de Jesus. E a ela está imposta, né, a responsabilidade. A igreja é comissionada para realizar a obra de Deus, sair pregando o evangelho, ensinando, fazendo discípulos, batizando, né, todos aqueles que se converterem ou se convertessem. E a verdade é que antes de Cristo partir, disse: olha, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nos diz a palavra em Lucas capítulo 24, né? Que quando ele terminou de dar aquela palavra, abençoou, glória a Deus, os apóstolos, e se apartou deles e foi elevado aos céus. E naquela hora houve um momento de adoração, de reconhecimento do Cristo Jesus ressurreto como Senhor. E a Bíblia diz que quando eles, após adorarem, foram para Jerusalém com muita alegria. Glória a Deus. Com grande júbilo chegaram a Jerusalém. E estava ali exatamente faltando 10 dias para se cumprir, né, o dia de Pentecostes, 50 dias. Portanto, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles foram e ali ficaram sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aleluia. Muito bem. Então foi no lugar do templo, no ambiente do templo. E passaram 10 dias ali. Na verdade, na época tinha mais de 500 irmãos, mas com o passar do tempo, uns desistiram, outros deram outras prioridades, e a verdade é que só ficaram 120 no dia de Pentecostes, quando exatamente aconteceu o derramar do Espírito Santo. Estavam precisamente 120. Vamos ao texto sagrado, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 8, para que a gente possa compreender. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou seja, no mesmo espírito, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Casa que era o ambiente do cenáculo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Amém. Todo o capítulo 2 discorre, né? Tem uma narrativa sobre o dia de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo e, enfim, toda aquela maravilha que está lá em Atos dos Apóstolos. Muito bem. Mas eu gostaria de chamar a atenção algumas curiosidades deste texto, do momento, não é? Ora, Jesus ressuscitou. A palavra de Deus nos diz que ainda passou 40 dias entre os discípulos, entre o povo. E
no 40º dia, provavelmente, ele, noutra aparição, então abençoou os discípulos e ordenou-os que ele fosse para Jerusalém. Duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Jerusalém, a cidade. Quando falamos de Jerusalém, Jerusalém é o palco, Jerusalém é o pódio, é o altar, é o púlpito do mundo. Jerusalém tem uma história profética, tem uma história da presença de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, né? Isso desde os primórdios. Muito bem. Mas aqui vale algumas interrogações. Por exemplo, por que Jesus não liberou a unção do Espírito Santo, o revestimento de poder, logo ali? De uma vez que ele soprou para que o Espírito Santo se tornasse residente na vida dos discípulos, eu vou chamar aqui falo de apóstolos, né? Mas por que não naquela hora? 40 dias já haviam se passado. Já havia se passado. Mas olhem bem, a ênfase que eu quero dar aqui é que as festas bíblicas, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja exatamente na festa de Pentecoste. Até Cristo Jesus. O que nós falamos aqui, noutro momento, domingo passado, portanto, nós vamos encontrar como a festa acontecia, os propósitos, a finalidade, o ritual, enfim, o estilo, e principalmente para que o nome de Yahvé, sua presença, fosse não somente reconhecida, mas manifestada, né, através das virtudes daquele povo que recebera a lei do Senhor. Solidariedade, fraternidade, né, e ecumenicidade. E eu disse da outra feita que essa ecumenicidade não significava cada um permanecer no seu credo religioso, na sua religião, não. Mas era o coração aberto para convidar o estrangeiro que trabalhava, para convidar os peregrinos, estrangeiros, e também chamar os pobres, os órfãos, as viúvas, etc., que não tinham terra para plantar e colher, mas que deveriam participar daquela festa, porque ali, além de oferecer as primícias, acontecia também de que a lei do Senhor, a Torá, era lida e era festejada. Isso a partir do campo, antes de ter tabernáculo, templo, porque era uma festa agrícola, né? Mais tarde, quando se construiu o tabernáculo, portanto, essa festa foi transferida para o tabernáculo. Mais tarde, com a construção do templo, então transferiu-se tudo isso para o templo. O que significa isso? É porque o templo era o lugar da adoração, o lugar da presença de Deus. No templo estava exatamente o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Estava ali todo o aparelhamento, né, para a cobertura dos pecados, para a limpeza física, para a palavra de Deus. Estavam ali todos os símbolos, né? E ainda mais profundamente, lá no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, né? Que era separada por um véu, e só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali. Muito bem. Mais tarde, falando agora de Atos capítulo 2, exatamente nessa festa de Pentecoste, onde a Bíblia diz que vinham, parece que 14 ou 16 nações, que estavam ali, em Jerusalém. Por quê? Porque eles criam no Deus, né, Yahvé,
do Deus de Israel, e eles tinham a profecia lá do livro de Zacarias que o povo tinha que subir para essas festas. Eram pelo menos 3 as chamadas festas das peregrinações: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Muito bem. Então, qual o significado exatamente dessa festa? Festa dos judeus, igreja. Primeiro do que tudo, queria lhes dizer que Pentecoste, o propósito de Pentecoste não foi, a festa de Pentecoste, não foi para receber o Espírito Santo. A festa de Pentecoste era tradicional. E o povo se reunia ali para celebrar, trazer as primícias, era uma festa. Porque era a festa das peregrinações. E diz a história que quando o povo subia a Jerusalém, os moradores da cidade assistiam àquela caminhada de alegria e de celebração, o povo levando as primícias, né? Muito bem, porque ali estava o louvor, a adoração, a oferta, para mostrar que Deus, ele não está apenas preocupado com o nosso espírito, mas o nosso ser de um modo completo. Cristo quer participar do que eu sou, do que eu faço, do que eu lucro, da minha posição, seja diante dele, seja diante da sociedade, diante da família. Tudo que me diz respeito, como vida, ministério, prosperidade, tudo deve ter a participação. Glória a Deus do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela normatiza, né? Normatiza as ofertas, né? De várias formas. Glória a Deus. Muito bem, queridos, após o exílio, essa festa de Pentecoste veio a ser a grande festa do judaísmo, quando todos os judeus eram obrigados a se reunir em Jerusalém a fim de cultuar ao Senhor. Está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 16. Muito bem. Para o cristão, vamos falar agora para todos aqueles seguidores de Jesus, nascidos em Cristo Jesus. Pentecoste significa o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, tornando-a corpo de Cristo. Ao ser exaltado à destra de Deus, Jesus Cristo se tornou a cabeça da igreja e essa o seu corpo. Glória a Deus. Então o Espírito foi dado em ato único e irrepetível para encher o corpo de Cristo. Aleluia. Há quem diga, e eu vejo verdade nisso, é que Pentecoste de Atos capítulo 2 foi o dia em que a igreja, né, deu seu grito de nascimento, né, para o mundo. Veja como Deus é sábio, numa reunião exatamente numa cidade central do culto a Yahvé, várias nações estavam ali representadas e exatamente aquele dia, glória a Deus, estava no calendário do Senhor derramar o Espírito Santo. Primeiro é Atos capítulo 2, versículo 33, nós lemos o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Palavras do apóstolo Pedro quando discursou naquele dia, pregou naquele dia. Por quê? Porque ao ouvirem o movimento, alguém achou que aquele povo estava embriagado. Mas que tipo de embriaguez? Se ao barulho, né, ao que aconteceu ali, um vento como de um som, por exemplo, como de um vento veemente e impetuoso que encheu todo o ambiente onde eles estavam assentados. Então foi um rebuliço tão grande e os visitantes que estavam nas cercanias ali dos alpendres do templo foram ver que movimento era aquele. E quando chegaram lá, pasmem,
eles conseguiram ouvir aquele povo, né, cerca de 120 pessoas, irmãos em Cristo. Eles falavam noutras línguas, né? Chama-se línguas estranhas, mas eu quero dizer aqui a vocês que o termo bíblico estranha não é porque era estranha no sentido pejorativo. Não. Eram línguas estranhas porque não eram conhecidas. Eram estranhas porque não era daqui, era do céu. Aleluia! Bendito seja Deus. Muito bem. Então ali houve tudo isso. E ainda Paulo escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Glória a Deus. Muito bem. Então o evento Pentecostes segundo Jesus. Glória a Deus. É possível entender Pentecoste a partir das palavras do Senhor. Por exemplo, João 14, versículo 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é Deus. O termo outro indica outro igual, né? Ou seja, da mesma substância, natureza e poder, da mesma essência. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus o chama de Consolador, isto é, aquele que está ao lado para ajudar. É como se fosse um advogado. Ele assumiria o lugar de Jesus pessoalmente habitando no crente, pois ele é Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4 e etc. Então, antes do Pentecoste, o Espírito Santo habitava com o crente e não no crente. Porque está escrito, ele habita convosco, ou seja, antes do Pentecoste, e estará em vós a partir do Pentecoste. A expressão para sempre revela a presença definitiva do Espírito Santo na vida do crente, conforme Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. A glorificação de Jesus era o evento que precedia e condicionava o derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. Porque disse Jesus em João capítulo 16, versículo 7. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aleluia. Já em João capítulo 7, versículo 39, nós lemos: porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. A obra expiatória de Jesus Cristo resultaria na reunião, glória a Deus, em um só corpo de todos os filhos de Deus, conforme João capítulo 11, versículo 52. E nós, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Glória a Deus. Classifico como Pentecoste foi o batismo ou a reunião dos filhos de Deus em um só corpo. Pois está escrito, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Paulo, o apóstolo, ele fala em um só batismo. É o batismo do Espírito Santo, o mesmo para todos os que creem em Cristo, e que acontece uma única vez. Glória a Deus. É o batismo dos fiéis para integrarem o corpo de Cristo. O Espírito Santo não habita no mundo, viu? Meu irmão, o Espírito Santo não habita no mundo, ou seja, numa sociedade sem Deus. Daí a razão como temos uma sociedade nos moldes que nós conhecemos, mas exclusivamente no cristão, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque em João capítulo 4, na primeira epístola, o apóstolo escreve: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o que está na igreja, aleluia, é o Espírito Santo. E o que está no mundo é o espírito do mundo. E
Ainda Paulo ressalta na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o corpo, o vosso corpo, é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Com isto, meu querido, minha querida, nós temos uma responsabilidade de, como templo de Deus, morada do Espírito Santo, conservar a santidade nesse ambiente espiritual. Glória a Deus, que é o íntimo do nosso ser, para que o Espírito Santo sinta alegria e liberdade para se mover, se manifestar. Qual o propósito do Pentecoste? Martin Lloyd Jones resume o Pentecoste dizendo: provar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Primeiro, glória a Deus, o Pentecoste, ele veio provar que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Para tanto, no dia de Pentecoste, após o derramar do Espírito, nós vamos ver que o apóstolo Pedro pregou Jesus Cristo como Salvador do mundo. Que tremenda mensagem é aquela. Depois é a grande inauguração da igreja como seu corpo. Em terceiro lugar, é uma prova do fato de que essas várias pessoas que são acrescidas à igreja são membros do corpo de Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Segundo Jesus, o Espírito Santo capacita a igreja para ser testemunha dele no mundo. É o poder sobrenatural necessário para tornar a mensagem do Evangelho efetiva àqueles que a ouvem. A igreja que foi comissionada pelo Cristo ressurreto, conforme Mateus 28, 19 e 20, a pregar as boas novas a toda a criatura, é batizada no Espírito Santo no Pentecoste para com poder executar a sua tarefa. Glória a Deus. Esse princípio foi estabelecido por Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Disse Jesus, continuando: as palavras que eu vos falo, elas são Espírito e são vida. Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 63. Aqui está a chave, meus queridos, para compreendermos a importância da ação e do poder do Espírito Santo na obra de evangelização. Evangelismo é trazer uma mensagem sobrenatural, a graça e o amor eletivo de Deus por pecadores perdidos e indignos. Com um objetivo sobrenatural, ressuscitá-los da morte espiritual para uma vida eterna de íntima comunhão pessoal com Deus. Mas esta mensagem sobrenatural, com a sua meta sobrenatural, só poderá ser transmitida por um poder sobrenatural, suficiente para sobrepujar o estado de morte do homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E a perversa oposição do mundo, da carne e do diabo, afirma o nobre Douglas Kelly. A igreja que tem a missão evangelizadora precisa do poder do Espírito para conscientizá-la. Glória a Deus. Por isso, Atos capítulo 4, versículo 31, nós vamos encontrar a manifestação da presença poderosa do Espírito Santo, quando diz que Paulo, Pedro, e João, glória a Deus, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E Paulo, enfatizando a presença, a unção do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério, ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aleluia, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Não haverá eficácia no trabalho da evangelização realizado pela igreja, sem o poder do Espírito Santo. E por esta razão,
que o primeiro sermão pregado após o Pentecoste, pelo apóstolo Pedro, produziu a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Oh, linda festa das primícias! Aleluia! Atos 2:41 está escrito: o Espírito Santo, através da pregação bíblica, compungiu o coração dos ouvintes, produzindo arrependimento. Então, para que o evangelismo seja tremendo, poderoso, satisfatório, efetivo, é necessário o Espírito Santo acima de tudo. Apenas a unção do Espírito pode embelezar o caráter daqueles que trazem a mensagem do Evangelho. Somente ele pode abrir o coração dos pecadores para serem iluminados e renovados quando lhes testificar da absoluta verdade da palavra pregada que ele mesmo inspirou. Concluindo, meus queridos, aleluia, após Pentecoste de Atos 2, estabeleceu-se uma norma que vigora até a segunda vinda de Jesus. Toda pessoa recebe o Espírito Santo, não como resultado de boas obras, mas pela pregação da fé, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 2 e o versículo 14. Essa é a chamada fé salvadora, produzida por Deus no momento da conversão. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz lá em Atos capítulo 3, capítulo 2, aliás, versículos 38 e 39. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é imperativo, é imperioso que todo cristão busque o enchimento do Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder. Queridos, por quê? Primeiro, não é uma opção. Não é opção, mas um mandamento divino. Enchei-vos do Espírito. É isso que diz a palavra de Deus. Segundo, não é um privilégio para alguns, mas uma obrigação de todos buscar esse revestimento. E o termo, a expressão enchei-vos do Espírito está na voz reflexiva, ou significa deixai-vos encher pelo Espírito. O cristão deve se entregar sem reservas ao Espírito Santo. E por último, essa expressão está no presente. Enchei-vos indica uma apropriação contínua que inicia e não termina jamais. Ou seja, a vida do cristão é um enchimento do Espírito Santo. Muito bem. Agora vamos rapidinho, estamos encerrando. Vamos ver aqui a caminhada do cristão e a sua relação com o Espírito Santo. Glória a Deus. Traduzindo, Pentecoste significa vida no Espírito. Começa com o Espírito Santo usando alguém para nos falar de Jesus. Enquanto ouvimos, o mesmo Espírito nos convence da necessidade de uma decisão. Isso é, a fazer uma escolha. Quando decidimos por Cristo, o Espírito Santo nos presenteia com a graça e a fé salvadora, uma verdadeira ressurreição, que nós chamamos de novo nascimento. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No mesmo diálogo com Nicodemos, ele acrescentou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, né? Primeiro não pode ver, depois não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Muito bem. A partir desse novo nascimento, entramos numa maratona de transformações constantes. Um crescimento espiritual. Por exemplo, santificação, curas, restaurações, libertações, frutificação. Contato com a palavra e com a oração. Batismo com o Espírito Santo, com revestimento de poder para cumprir a grande comissão. A unção é a capacitação. Glória a Deus. E aí vem a ascensão ministerial. São afirmações de que estamos prosperando no reino de Deus até a glorificação. Ou seja, até o arrebatamento da igreja e vivermos para sempre com o Senhor, que chamamos de vida eterna. E aqui, meus amados, para encerrar, eu gostaria de dar alguns conselhos a você. Primeiro do que tudo, a todos nós. Aleluia. Como você convive com o Espírito Santo? Qual é a sua relação de intimidade
com alguém tão tremendo, tão poderoso, que está morando no seu coração. Né? Aleluia. Então, vamos aqui a alguns conselhos. Primeiro, descubra sua verdadeira identidade em Cristo. Ou seja, minha maneira de ser, de viver, a vida cristã, o que eu sinto no ambiente do culto, na reunião com os irmãos, na minha casa, qual é a minha relação com a palavra de Deus, qual é a minha linguagem, o meu linguajar dentro da minha casa, a minha relação familiar, no meu trabalho, com quem eu melhor ou mais pareço, com um filho de Deus ou com um filho do mundo, né? Então, veja bem, vamos descobrir a nossa identidade. Novo nascimento, foi batizado nas águas, compreendeu o que é ser batizado nas águas? Sepultamento do velho homem, ou seja, que a vida de pecado na prática não existe mais, não deve existir. Aleluia! Glória a Deus! E o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a busca pelos dons espirituais. A santificação, o que é isso? É o cultivo da vida cristã todos os dias, no envolvimento da palavra de Deus, com a palavra de Deus, com a intimidade do Espírito Santo, com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Aleluia! E esse processo de se afastar do mundo, do pecado, procurar viver uma vida identificada com a santidade do Senhor. Aleluia! Isso chama-se santificação. Por isso que a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja de Jesus, o cristão, todos nós, vivemos esse processo santificatório todos os dias. Por isso que Jesus disse, olhai, vigiai, orai, vede como ouvis, né? Ou seja, há todo um policiamento com a ajuda do Espírito Santo para que a gente, eu e você, possamos caminhar com retidão, andar no caminho. Glória a Deus, porque temos um compromisso. Aleluia. Portanto, invista em sua vida, seu tempo, seus talentos, suas finanças, suas orações, e invista em missões, evangelização. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o link da sua igreja, convide para alguém participar das celebrações, nas entrelinhas, glória a Deus, da mensagem falada, há uma palavra de vida, de salvação, porque Deus é responsável, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, insista, não desanime, persista, não desista e não se preocupe com o que dizem de você. Olhem, irmãos, a nossa vida neste mundo vai trazer muito incômodo ao mundo. Nós é que não devemos nos incomodar com isso. Porque quando andamos diante do Senhor, da palavra de Deus, Jesus já disse que se o mundo nos odeia, é porque odiou primeiro a Ele. Então você não tem, eu não tenho que me agradar, né? Agradar ao mundo, né? Quando o mundo critica sua fé, sua obediência, suas contribuições, assuma. Não fique dizendo, eu dou se eu quiser, dando a entender que não dá. Porque entende ou vê ou acha do mesmo ou pensa do mesmo jeito dele e do mundo. Não é isso. Não é isso. Vamos assumir a nossa postura de temor a Deus. Eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade de conviver. E eu lembro que eu estava num determinado lugar e criou-se um clima muito bom, muito descontraído. E lá no meio, alguém sabendo que eu, um cristão, um pastor, então fez uma pergunta bem pretensiosa e veio concordar comigo. Eu disse, não. Isso daí não me compete, não me cabe, né? E na hora a pessoa ficou constrangida, admirada. Por quê? Porque muitas vezes você está criando um ambiente para falar de Jesus e o diabo na sutileza vem para envolver você em questões que não lhe cabem,
porque nós somos chamados para sermos arautos do Evangelho, porta-vozes do reino de Deus. Tenha a convicção de que está no lugar certo, fazendo o que Cristo mandou, Cristo ordenou. Portanto, se percebemos que falta algo em nós, falado aqui, nessas palavras que eu lhes digo, ou mesmo não falado, mas lembrado agora, pelo Espírito Santo na sua vida, decida obedecer. Amém? Glória a Deus. Portanto, vamos buscar esse avivamento, essa renovação. Você que fala em línguas, mas parou por um tempo, busque essa renovação. Se você não é batizado com o Espírito Santo, deseje esse batismo. Eu lembro que nos meus primeiros dias de fé, ainda criança, depois da decisão para a salvação, o que mais me incentivaram, eu era uma criança, tinha 9 anos, fui batizado aos 11 nas águas e aos 11 ainda com o Espírito Santo, mas esse era um incentivo, né? Por isso que a igreja, os pentecostais, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Por quê? Porque ela foi ensinada sempre sobre a evidência do Espírito Santo, a necessidade do batismo, o mover-se no Espírito, né? Portanto, deseje isso. Aleluia. Se não é batizado com o Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo. Mas para encher-se do Espírito Santo, procure conhecer os passos que eu falei aqui. Vida com Deus, oração, leitura da palavra. Porque tudo aquilo que você e eu armazenarmos em nós, aleluia, com a unção do Espírito Santo, ele vai nos lembrar na hora de evangelizar. Os dons espirituais é para me enriquecer, para dar fama? Não. Lá em Coríntios, capítulo 12, né? O capítulo 13, capítulo 12, quando trata dos dons espirituais, a Bíblia diz que os dons são dados para o que for útil. Você foi chamado, Jesus disse, vá cure os enfermos. Quando Jesus disse cure os enfermos, ele não lhe deu um dom de curandeiro ou de curador, mas lhe deu uma unção, um Espírito Santo para discernir, muitas vezes, a origem daquela enfermidade. Então, ore, seja ousado, treine, comece, insista, busque esse avivamento, busque os dons espirituais, busque os dons exarados na palavra e você vai perceber um crescimento maravilhoso. Amém? Querido amigo, nesta hora, você que ouviu toda esta palavra, tudo aqui que nós falamos é em torno de Jesus. Sua missão, sua obra e a continuação, né? Ou a continuidade do ministério de Jesus, aleluia, feito pela igreja. Por isso que o evangelho chegou até nós. E agora, hoje, chega até você. Que tal compreender o plano de Deus agora? Saber que Deus enviou Jesus. Você já imaginou a dor de um pai? Dar o filho para ir resgatar alguém que não merecia? Aí está a misericórdia do Senhor. E nessa condição, eu e você, né? Estivemos, eu resgatado por Jesus. E hoje é o dia do seu resgate. Por isso quero convidá-lo a receber Jesus em seu coração agora. Amém? Você recebe Cristo no seu coração? Diga para alguém que está aí ao seu lado, olha, eu recebo Cristo no meu coração. Glória a Deus. E né, com essa testemunha, ou esse seu testemunho de decisão por Jesus, nós vamos orar agora, tá bom? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este culto, por esta celebração. Doce Espírito, venha viva-nos todos os dias. Esta decisão feita, essa confissão, aleluia, recebe esta vida. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados que já foram conquistados, esse resgate lá na cruz. Espírito Santo, vem fazer morada nessa vida. Vem ensinar, despertar a obediência, ao temor, à santificação. Aleluia. Enche-a de ti mesmo, do teu poder, reveste para a obra do Evangelho.
e que essa pessoa possa se tornar um seguidor teu. Aleluia, seguidor de Jesus, amante do Senhor. Glória a Deus, amante da palavra e viver uma vida vitoriosa, cultivando a santificação até aquele dia que vieres nos buscar para habitarmos para sempre contigo na glória eterna. Amém. Queridos, muito obrigado a você pelo seu carinho, seu cuidado. E você vai sair daqui, glória a Deus, desejoso de experimentar isso. Durante a semana, desde terça-feira, eu comecei a falar para os irmãos que a gente se reúne no culto matutino, tiramos um momento ali para exatamente falar sobre o Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, a vida de oração com o Espírito Santo, a busca pelo revestimento de poder. E começamos ali já despertar para um treinamento, né? Glória a Deus, para falar de Jesus, né? E ali eu usei até o tema, falando de Jesus sem sair de casa. Porque hoje nós estamos muito presos, né? Mas a gente pode, glória a Deus, falar do Evangelho. Quando a gente termina o culto, né? Cada um não pega seu celular e fala um mundo de coisas. Aproveite para falar da palavra de Deus, para falar do culto a Deus. Que bom. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta hora, muito obrigado por este culto. Que venha a tua bênção sobre a igreja durante toda esta semana. E nós assumimos, Senhor, a tua promessa, a tua palavra. Glória a Deus da multiplicação, do crescimento. Aquela mesma palavra que tu deste para Abraão. Nós recebemos para as nossas vidas. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Aleluia, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Aleluia, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém e amém. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Shalom, uma semana tremendamente abençoada para todos e cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, amém, amém.
tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração.